Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. E o assunto do programa hoje é meio ambiente. Eu tenho o prazer de receber para uma boa conversa o presidente do IMAC e secretário de Meio Ambiente, o biólogo e professor Carlos Edgar de Deus. Boa noite, Edgar. Boa noite, Jorge. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre as questões ambientais aqui do nosso estado. Pois é, o assunto é realmente meio ambiente, Edgar. Me diz uma coisa, esse tema está muito em voga atualmente. Isso é modismo ou é a consciência que está crescendo? E eu queria que você falasse assim, qual é a necessidade realmente de preservar o meio ambiente? Então, eu acho que a gente poderia, se você disser que é modismo, o modismo já veio, né? Foi uma coisa do antigamente. Hoje acho que é mais uma necessidade de nós estarmos pensando e também agindo, não é? Principalmente localmente, em relação aos problemas, né, ambientais que são muitos, né, e que têm um rebatimento direto na vida das pessoas, né, seja na área urbana, né, que nós temos problemas relacionados à questão do lixo, à questão da poluição das águas, poluição sonora, né, seja na área rural florestal aqui no nosso estado, né, que nós temos problemas sérios, né, relacionados aos grandes desmatamentos, ao fogo, né, todo ano nós temos um processo de queimadas, né, que acontece e que traz grandes consequências ao meio ambiente. E também os nossos rios, né, principalmente onde ele passa nos centros urbanos, né, ele está hoje já, vamos dizer assim, superando a sua capacidade de suporte, né? Aquela capacidade de suporte para manter a vida e algumas vezes até para a questão dos outros usos, né? O próprio uso doméstico, né? Água potável, enfim, né? Então acho que a questão ambiental é uma questão que hoje ela está presente na vida das pessoas, né? Ela está no dia a dia, no cotidiano e às vezes trazendo sérias consequências, né? As condições de vida, a própria vida das pessoas, né? O dia a dia, o cotidiano das pessoas. Pois é, Edgar, você está dizendo que é um tema que está muito presente na vida das pessoas atualmente e realmente está. E num período em que esse tema está muito mais acessível, esse sentimento de preservação é muito mais visível, países se mobilizam para cuidar do meio ambiente, a tecnologia está dando uma série de alternativas para diminuição de poluição e, no entanto, nunca se depredou tanto. Como é que você avalia essa contradição do sentimento de preservar e um aumento dessa degradação? Eu acho que o que pauta nessa história toda são os projetos, são os programas, né, as políticas de desenvolvimento que estão em curso hoje nos diferentes países, nos diferentes estados, né, no nosso país. E aqui no Acre a gente tem uma espécie de divisor de águas, né, do momento em que nós assumimos o governo em 99, né, para trás. Então nós vimos num processo extremamente, como é que eu poderia dizer assim, degradador, né, do meio ambiente, sem políticas públicas, né, voltadas, né, para o cuidar do meio ambiente e um desenvolvimento que pudesse trazer como base a questão da sustentabilidade, né? E a partir de 99, quando nós assumimos o governo, até o governador costuma usar uma frase que eu às vezes repito, vou falar aqui, né, que acho que pontua bem isso, né, que pauta, né, essa questão que veio trazendo, que o nosso governo veio trazendo, que ele diz o seguinte, que esse é um governo que veio para incluir aqueles que tradicionalmente estiveram excluídos, como os índios, os seringueiros, o pequeno produtor rural, né? Sem, no entanto, excluir aqueles que tradicionalmente estiveram incluídos, desde que esses venham nas novas bases da sustentabilidade, né? Então, esse é o processo que, a partir de 99, a gente começou a construir, né, de forma tal a que a gente tivesse como eixo central do nosso desenvolvimento, do nosso projeto de desenvolvimento, a questão da sustentabilidade. Por que a sustentabilidade? Para que a gente possa explorar os nossos recursos naturais, né, para que nós possamos explorar os nossos recursos de forma sustentável, para que a gente possa sempre ter esses recursos, né, e não
fazer como muitas vezes acontece nos diferentes lugares, e aqui acontecia de uma forma, e ainda hoje acontece, né, você acabar com a base, né, da possibilidade concreta de você ter um desenvolvimento com riqueza e com riqueza sendo distribuída para todo mundo. Né? Você falou em sustentabilidade, é outra palavra que está muito em voga. Eu queria saber de você o seguinte: é possível mesmo crescer mantendo um equilíbrio com os bens naturais? É possível essa sustentabilidade? Eu não só acho que é possível, como é necessário, porque se nós formos esgotando os nossos recursos, as nossas riquezas, né, e formos poluindo da forma insustentável, como acontece em muitos lugares e que vem acontecendo aqui, nós estamos tentando reverter essa situação, nós vamos chegar numa situação insustentável para a nossa vida. A vida, eu estou falando aqui da nossa localidade, mas do nosso planeta. Né? Então, há necessidade de que nós, e por isso que tem a consciência, e por isso que hoje o meio ambiente não é moda, é uma necessidade de você estar pensando, estar refletindo sobre a possibilidade de você estar fazendo o uso, né, dos recursos naturais com sabedoria. E aí a pauta é a questão da sustentabilidade. O que nós temos que seguir, que perseguir, é a gente tirar os recursos, né, com sabedoria, de forma sustentável, para que a gente possa sempre ter esses recursos, né, para a geração atual e para as futuras gerações. Eu gostaria de dar um exemplo aqui. A gente tem falado muito na questão do manejo florestal sustentável, né? E muitas pessoas às vezes ouvem dizer: o que é essa história de manejo florestal sustentável? Então eu vou pegar um exemplo, questão da madeira. Né? Nós temos lá a floresta, nós temos a madeira, que é um produto que está ali disponível e que tem um valor, né, de mercado, tem um valor comercial. E nós temos ainda em torno de 90% de floresta e muita madeira. Estou pegando a questão da madeira como exemplo. Né? Então, como é que nós vimos fazendo a exploração da nossa madeira? Né? Nós vimos o quê? Nós fazendo o corte raso, né? Tirando toda essa madeira e perdendo muita madeira e queimando muita madeira, porque só se tirava, né? E até hoje, quando se faz desmatamento, só se tira as madeiras nobres, aquelas que tem mercado. Né? Então, se você tem em torno de 200 árvores num hectare, né, que é mais ou menos a média que nós temos aqui, na realidade você aproveita em torno de 10, 12, hoje no máximo 30, e o resto você acaba queimando, acaba colocando, né, ou aproveitando para uma coisa ou outra, mas a maior parte está sendo queimada riquezas. Né? Então o manejo sustentável, ele vem, eu estou pegando o caso do exemplo da madeira, para que você possa manter a floresta em pé com todas as outras componentes que tem a floresta e tirar aquele recurso, né, da floresta, de forma tal que você possa estar mantendo a floresta e aproveitando aquele recurso. Então, no caso da madeira, tem um exemplo bem interessante que você tem lá, por exemplo, suponhamos que vamos pegar o mogno, que é a madeira que tem o maior valor hoje de mercado. Né? Então, você tem lá o mogno avô, né? O mogno avô, o mogno filho, né? Isso existe lá na floresta, a sequência, né? E os netos e os bisnetos, né, que estão nascendo. Então, o manejo, na realidade, você vai tirar o avô, né, vai comercializar e vai deixar o quê? Os filhos, os netos e os bisnetos. Né? E aí você volta depois de 20 anos, de 15 anos, né, dependendo do ciclo para aquela espécie, e aí aquele que era o filho, o filho vai virar o avô, né? E assim por diante. Quer dizer, você volta depois de um certo tempo e tira. E com isso você não precisa destruir a floresta para ter aquele recurso com valor, para que ele possa ir para o mercado e possa tirar riqueza daquela floresta. E assim vale para os outros produtos que estão ali na floresta. Né? Vou pegar um exemplo de uma madeira, a copaíba. Né? Como é que se fazia a exploração da copaíba até bem pouco tempo? O sujeito usava o machado, né? Ou cortava a árvore. Então você só tirava o óleo para comercializar uma vez, não é verdade? E você não tinha mais aquele recurso. Hoje descobriram um mecanismo, né, que facilita você fazer aquilo de forma sustentável, né? Você fazer o manejo daquela espécie de forma sustentável. Você abre um buraquinho no tronco da árvore, né? Coloca um PVC, um caninho, né? E você só vai tirar uma quantidade X daquela árvore de óleo, né? Depois você fecha o caninho, aí você só volta a tirar novamente no ano seguinte. E você vai tirando ao longo dos anos. Então, essa é uma forma de você pegar esses dois exemplos assim como para a gente poder entender um pouco o que é essa história de você fazer o manejo sustentável da nossa floresta. Né? Então é você tirar os recursos com sabedoria.
né, poder oferir riqueza, oferir recursos financeiros, né, e poder ter sempre aquela floresta ali em pé, né, oferecendo recursos. Poderia dar um outro exemplo, no caso dos nossos rios, né, nós temos as famosas piracemas. Então, se você entra para fazer a pesca, né, durante a piracema é um processo que a natureza tem, né, de reprodução. Então, tem peixes que eles sobem os rios, né, e vão até os altos rios e entram nos lagos para poder se reproduzir. Então, se você barra a subida desses peixes, né, na época da piracema, você vai acabar interrompendo o processo de reprodução desses peixes, né, e nós vamos diminuir o estoque de peixes daquele rio. Então, a forma sustentável de você ter sempre aquele recurso é deixar com que aqueles peixes subam na piracema, né, possam se reproduzir, e depois você vai, lógico, fazer o manejo, fazer a pesca de forma sustentável, né, tirando os filhotes, tirando o produto dessa reprodução. E todo ano isso vai acontecer. Então, são esses princípios básicos que a gente coloca, né, de sustentabilidade que nós estamos pautando. E aí a gente pode trazer isso também para a zona urbana, né? Então, o que é você fazer um manejo sustentável, vamos dizer assim, entre aspas, né, do seu dia a dia, né? É você economizar energia, porque energia é cara, energia você não tem ela em grande quantidade. Aqui, por exemplo, nós tiramos a energia do petróleo, aqui no caso do Acre, né? Então você economizar energia, você economizar água, que é um recurso que hoje está ficando bastante escasso, é você cuidar bem do seu lixo, né? Não estou nem pensando na reciclagem, que seria o ideal que a gente estivesse reciclando o nosso lixo, reaproveitando esse lixo, mas pelo menos você colocar o lixo no lugar certo, colocar o lixo no vaso do lixo, né, no cesto do lixo, colocar no horário certo que o caminhão vai passar para coletar, né, e não jogar esse lixo em qualquer lugar, jogar no rio. Então, cada um pode fazer, né, a sua parte para cuidar melhor do meio ambiente e para ter um meio ambiente mais sustentável, correto? Eu ia perguntar exatamente isso. Assim, quando a gente pensa em preservação, logo vem aquela ideia, não, mas para preservar tem que ser alguém ligado a uma entidade, a um organismo. Eu queria saber exatamente isso. Quais são os pecados que o cidadão comum, o indivíduo, pratica corriqueiramente em relação ao meio ambiente e quais são a ajuda que cada um pode dar para melhorar o seu local de trabalho, enfim, a sua residência, o seu ambiente? Então, eu acabei de falar alguns exemplos aí que a gente poderia até extrair deles, né, o que cada um pode fazer. Acho que cada cidadão pode fazer a sua parte, né, que vai desde a questão da economia da água, no seu dia a dia, né, quer dizer, em vez do sujeito vai tomar, quem tem chuveiro, né, vai tomar o seu banho, em vez de deixar o chuveiro ligado o tempo todo, durante os 5, 10 minutos que ele está tomando banho ali, né, ele liga o chuveiro, se ensaboa, né, e depois desliga o chuveiro para se ensaboar e depois ele liga só para tirar o sabão, né, não ficar com o chuveiro ligado o tempo todo, né. Então, com isso já tem uma economia. Você imagina isso, 20, 30 mil pessoas fazendo isso todo dia, né? A diferença que isso tem no final do mês, no final de um ano, né, em termos de economia. A mesma coisa em relação à questão, por exemplo, da energia, né? Às vezes você está assistindo televisão na sala com toda a casa iluminada, né? Então, basta você ter, ou estar jantando, ou almoçando, jantando, né, com toda a casa iluminada. E às vezes o ar-condicionado ligado a noite toda, isso para quem tem o ar-condicionado, né? Então, são pequenas mudanças que você pode introduzir no seu dia a dia, né? A questão do lixo, por exemplo, né? Muitas pessoas jogam lixo em qualquer lugar, não é? Elas não têm, ou queimam o lixo, que é pior ainda, né? Tem gente que junta o lixo, junta as folhas lá no quintal, não sei o quê, e bota fogo naquilo ali. Quer dizer, está cometendo 2 crimes ali, né? Primeiro que ele devia ter destinado esse lixo para o local mais correto, que seria que ele fosse até o aterro sanitário. Aqui nós temos um aterro sanitário controlado, lixão, né? E também queimando, né? E também queimando, então, que vai poluir o ar, né? Então, a gente tem várias atitudes que são atitudes individuais, são atitudes que cada um pode ter, né? Eu citei alguns exemplos aqui, que você pode estar contribuindo, fazendo a sua parte e contribuindo para melhorar
né, o meio ambiente. Assim, tem uma lista de coisas que a gente poderia estar falando aqui. Eu estou citando alguns exemplos, né, do que o cidadão pode fazer no seu dia a dia para ajudar a cuidar melhor do meio ambiente, para ajudar a melhorar, né, as condições de vida e melhorar a qualidade, né, da vida e do ambiente. Edgar, eu vou te pedir um tempinho, porque Ideias da Aldeia vai fazer um pequeno intervalo, mas volta já já. Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com o presidente do IMAC, o secretário do Meio Ambiente, Carlos Edgar. Edgar, quando se fala em meio ambiente, normalmente se pensa em floresta, nas matas, enfim, e não é só isso. Eu queria saber de você exatamente o outro lado. Como andam as nossas cidades? Quais são os maiores problemas das nossas cidades? Pois é, o meio ambiente ele é muito amplo, né? Ele tem a ver com todos os temas, ele é uma coisa transversal e quando a gente fala das cidades, uma das coisas que vem à nossa mente é que é uma coisa muito diferente de morar, né? Quando você mora na cidade é uma coisa muito diferente de você morar na floresta, né? Porque na floresta você mora distante um do outro, aqui na cidade você está aglomerado, mora a 20 metros, 30 metros um do outro, né? As casas, quando tem essa... Né? Então, na medida que você aglomera, concentra, né, os problemas também vão ser concentrados e você tem que ter determinados mecanismos para o esgotamento sanitário, para poder colocar o esgoto no seu devido lugar, chegar a água, as pessoas têm que ter água tratada, água, né, e a gente sabe que tem que destinar o lixo de forma correta. Enfim, você tem uma série de elementos na cidade, não é, que eles têm que ser organizados, né, e a gente sabe que a maioria das nossas cidades, né, ainda estão muito aquém, não estou dizendo só do Acre, não, do Brasil, nós estamos muito aquém de ter, vamos dizer assim, esses elementos organizados, né, de forma tal que você tenha o mínimo possível de impacto, o mínimo possível de poluição, né, ao meio ambiente, né, e você possa ter uma vida mais saudável, né. E eu poderia dizer que as nossas cidades, praticamente todas elas se formaram, né, nas margens dos rios. É verdade. Né? Então você vê, por exemplo, tem Rio Branco, está aqui o Rio Acre, se você pegar a Sena, tem lá o Iaco, né, o Purus, que está ali próximo de Manoel Urbano, Tarauacá em Vira, Chapuri. Feijó, Chapuri, o Juruá, algumas cidades, né, as margens do Juruá. E a gente vê que hoje, no caso de Rio Branco e do Rio Acre, né, e dos afluentes do Rio Acre, os problemas já começam a se avolumar e ficarem graves. Né? Se a gente vou pegar um exemplo bem prático, que é o exemplo do Igarapé São Francisco, né, aqui no Rio Branco, né, que é um problema que é do Igarapé São Francisco, que é um problema de degradação ambiental, que está se acelerando, né, mais recentemente teve até uma enchente, né, que prejudicou várias pessoas, né, mas que em outros municípios o problema relacionado à questão dos rios ou das águas, dos igarapés, ou eles são pequenos hoje, mas poderão se avolumar e ser potencializados para o futuro. Né? Então, pegando o exemplo do Igarapé São Francisco, hoje nós sabemos que o Igarapé, para você ter uma ideia, aqui em Rio Branco, ele tem em torno de 50 quilômetros, sendo que desses 50 quilômetros, quase a metade está na zona urbana, né? Quase a metade, um terço deles está na zona urbana. Né? E tem problemas nessa área que ele está, vamos dizer assim, na área rural, né? E tem problemas também relacionados à área urbana. Na área rural, o que aconteceu? Houve um desmatamento significativo na bacia dele, onde ele passa, né, tirando a mata ciliar. Essa mata é uma mata que não pode ser retirada, né, é proibido por lei tirar essa mata que fica na margem do rio, do Igarapé.
né? Então, com isso, a chuva chega, ela corre rapidamente para o canal, né? Além de correr rapidamente para o canal, ela traz o que? Traz o sedimento com ela, assoreia o canal. Então, o fluxo da água, ele fica, ele vai escoar com maior quantidade e com maior rapidez, né? Para a jusante, para baixo, né? E quando ele chega na cidade, aí o problema se agrava, né? De uma forma muito complicada. Por quê? Além de ter tirado a vegetação, né, a mata que estava na beira do igarapé, quando ele chega na cidade, a cidade é muito impermeabilizada, ou tem asfalto, ou tem uma terra batida, né, as ruas de terra batida e tal. Então também tem o problema do fluxo rápido da água para dentro do igarapé, trazendo inclusive sedimentos que vão assorear, que vão deixar o leito do rio menor, né, e as pessoas que estão morando na beira do igarapé e que não podiam estar ali, né, porque aquilo ali é uma área chamada de área de preservação permanente, não pode tirar aquela área de mata, né? Esse é um problema que tem o Igarapé São Francisco, que tem todos os outros rios onde tem cidade, no Acre, e também em outras localidades, né? E esse é um problema sério, porque as pessoas estão ali, elas acabam jogando todos os dejetos, né, para dentro do igarapé, e jogam também, as pessoas que estão próximas, morando próximas do igarapé, acabam jogando também o lixo dentro do igarapé, né? Além daqueles restos de árvores, tudo que cai. Então isso causa o quê? Uma obstrução, né, no fluxo da água. Então a água que era para correr, né, além do problema com uma agilidade, vamos dizer, normal, né, para atingir lá o rio Acre, no caso do Igarapé São Francisco, ela acaba tendo um problema sério, né, para poder vencer esses obstáculos. O lixo, o assoreamento, né, que diminuiu, né, a base do rio, né, o leito, e com isso nós tivemos agora um exemplo muito ruim, que foi essa questão das inundações, né? Essa inundação acaba levando também esse esgoto que está caindo ali in natura, acaba levando isso para dentro da casa das pessoas, né? Causando problemas sérios de doença na sequência, né? E então esse processo é fruto, é resultado de toda uma urbanização, de uma ocupação da cidade de forma desordenada, né? E agora nós temos que trabalhar na perspectiva do quê? De recuperar. Então, aquelas localidades onde nós temos rios, temos igarapés, né, que ainda não atingiu, né, esse estágio, hoje a gente sabe que ao longo do Igarapé pegando o Igarapé São Francisco aqui, porque teve esse problema da enchente, como um exemplo, né? Mas as localidades onde esse problema não chegou dessa forma ainda, nós precisamos evitar, precisamos trabalhar na perspectiva de construir um ambiente mais saudável para as pessoas morarem, né? Então, esse exemplo do Igarapé São Francisco, acho que ele é bem pedagógico, ele é um exemplo bem concreto, né, de como nós não devemos ocupar, né, as margens dos nossos rios. E das consequências. Né? E das consequências, né, que tem para todo mundo, né? Aí você acaba socializando, né, os problemas. E todo mundo vai acabar, de uma forma ou de outra, né, tendo as consequências. Seja aquele que recebeu enchente, aquele outro que está morando em condições precárias ali perto do Igarapé, né, que provavelmente vai adoecer em função daquilo, né? Então, veja bem, é um problema que não é simples de resolver, né, e que cada um pode fazer a sua parte para ajudar a resolver esse problema. E nos locais, né, nós temos hoje grandes rios, né, no nosso estado, como o Juruá, o Tarauacá, o Envira, que todos eles têm uma cidade, né, todos uma cidade, um povoado que está às suas margens, né, então, e que vão crescer, né? Iaco, Purus, o Acre, que estava acabando de falar, e nós temos que organizar, né, e cabe isso uma parte ao Estado, no caso, ao governo, né, e ao próprio governo municipal, né, e cabe também à população, né, que tem que fazer a sua parte nesse processo para construir um ambiente mais saudável, um ambiente mais sustentável, onde as pessoas possam viver bem, possam ter uma qualidade de vida melhor. Agora, você está falando em consequências de ações que se comete e logo se percebe o problema. Eu queria enfocar uma situação seguinte: muita coisa é cultural. Jogar lixo, por exemplo, no rio, isso é um problema que se tem praticamente em todas as cidades brasileiras. Outros são bem particulares do Acre, por exemplo, queimar. O acreano queima, seja para preparar as lavouras, seja para se livrar do lixo do quintal, e é muito difícil se mudar hábitos. Aí entra aquela questão da educação ambiental.
Como é que anda esse tema no Estado? O que é que está se preparando, se apostando nas gerações futuras? Então, esse tema é um tema bastante interessante. Eu até brinquei ontem, nós estávamos conversando sobre educação ambiental. Eu falei, o dia que a gente conseguir resolver os problemas, não vai precisar ter mais educação ambiental, né? A educação ambiental existe porque nós temos, né, um comportamento inadequado das pessoas na sua relação com o meio ambiente, e há necessidade de mudar essa relação, né? E hoje tem muita gente trabalhando essa questão, né, seja nas escolas, na rede estadual, na rede municipal, seja na sociedade civil. Nós temos entidades que cuidam, né, ou que estão com programas, né, bem interessantes. Tem o caso, por exemplo, da Vertente, tem o caso da SOS Amazônia e tal, que tem como base os seus trabalhos. E tem os órgãos também governamentais, o IMAC, o IBAMA, a própria GEMA e tal, que tem os seus núcleos de educação ambiental. E eu acho que a coisa avançou de uma forma tão interessante, do ponto de vista de que hoje a gente está trabalhando unindo esforços, né? Hoje tem um negócio chamado, tem um conjunto de entidades, um mutirão de entidades chamado Colmeia, que é a Comissão Estadual de Educação Ambiental, que tem em torno de 23 entidades, né? E essa programação, por exemplo, da Semana do Meio Ambiente, que nós estamos vivendo agora, nessa semana que nós estamos conversando, ele já é fruto, né? A programação é fruto do conjunto das ações dessas entidades que formam a Colmeia, a Comissão Estadual de Educação Ambiental, né? Tanto entidades governamentais como entidades da sociedade civil. Então, e tem exemplos bastante interessantes que estão acontecendo hoje, de trabalhos, né, junto às comunidades, junto às escolas, e que às vezes a gente está vendo aí na mídia. Então, eu acho que tem muita gente trabalhando, e eu vejo com uma expectativa muito boa, com bons olhos, né, a possibilidade da gente estar ajudando nesse processo de melhorar o ambiente, né, construindo uma coisa nova, construindo uma relação diferenciada, né, com o ambiente, seja na área urbana, seja na área rural, né, seja na questão do lixo, seja na questão do igarapé, que nós começamos a falar agora, né. Nós temos toda uma programação na Semana do Meio Ambiente no interior, né. Eu acho que 80% da programação que tem no interior, cada município está fazendo sua programação, né? E 80% da programação que nós temos no interior está cuidando da questão da água, da questão dos igarapés, que já estão com problema, como o do São Francisco, estão iniciando, caminhando nesse ritmo da degradação e da poluição, né? Então, eu acho que as pessoas estão muito atentas, a sociedade civil está muito atenta a essa questão, e eu estou muito entusiasmado, né, com essa possibilidade de estar juntando esforços, né? Não está mais cada um trabalhando no seu canto, está todo mundo juntando esforços para ter uma vida melhor, melhorar as condições do nosso ambiente. Agora, Edgar, esse é o governo da floresta, e eu queria saber de você exatamente isso. O que é que o governo espera da floresta? Eu acho que a primeira coisa é que a gente não pode acabar com a nossa floresta, porque nós temos uma riqueza fantástica na nossa floresta, seja nos produtos madeireiros, nos produtos não madeireiros, nos serviços que essa floresta pode nos oferecer, que é a manutenção dos rios, das águas, falando de serviço, né, a biodiversidade que tem, a possibilidade de extrair dessa floresta princípios ativos, seja para remédios, seja para cosméticos, né? Então, nós temos uma riqueza fantástica na nossa floresta. Então, eu acho que a primeira visão que a gente tem, né, e que o governo da floresta espera, é que a gente possa estar mantendo a nossa floresta. Esse é o ponto básico, né? Porque se a gente tirar a nossa floresta, nós vamos perder essa riqueza. E o segundo eixo dessa história toda do governo da floresta é o quê? É usar essa floresta de forma sábia, usar essa floresta com sabedoria, que foi o lema do nosso zoneamento ecológico e econômico. Usar a nossa floresta com sabedoria, tirando as riquezas, né, e distribuindo essas riquezas para todo mundo, que todo mundo possa ter ganhos com essa floresta, né, possa melhorar suas condições de vida do ponto de vista financeiro, né, vão bem ao ponto, e tendo essa floresta para sempre, para as gerações atuais e para as gerações futuras. Eu acho que esse é o resumo, vamos dizer assim, da ópera, né, em relação ao que a gente espera da nossa floresta. Certo. Manter, né, e tirar dessa floresta os recursos, né, os produtos, né, e sem acabar com a floresta. Bom, você falou aí em Semana do Meio Ambiente. Eu sei que de 1º a 6 de junho
de terça a sexta-feira, vai estar aí, o governo vai estar comemorando a Semana do Meio Ambiente. Queria que você falasse um pouquinho, então, da Semana do Meio Ambiente, qual é a programação que está sendo pensada. Então, o governo e a sociedade, não é? Eu estava falando, a CONMEC, a Comissão Estadual de Educação Ambiental, são vários órgãos governamentais e da sociedade civil, se uniram para fazer uma Semana do Meio Ambiente diferente. Né? O que tem de diferente nessa Semana do Meio Ambiente? É que nós não estamos dentro dos nossos órgãos só comemorando a Semana do Meio Ambiente. Nós estamos levando isso, procurando mobilizar a sociedade para que a sociedade possa, as pessoas possam chegar à seguinte reflexão, ou fazer a seguinte reflexão: o que eu posso, qual é a contribuição que eu posso dar para que eu possa melhorar a minha casa, o meu local de trabalho, a minha rua, o meu bairro, né, a minha cidade, o meu estado, a Amazônia, né, e o planeta. Então, eu acho que o grande mote dessa semana é a reflexão das pessoas, né, dos grupos das pessoas, seja nas empresas, nos trabalhos, nas escolas, nos locais de trabalho, nos órgãos governamentais, na casa das pessoas, né, nós possamos estar refletindo sobre a nossa contribuição, a nossa parte, né, para poder melhorar, para poder proteger, para poder melhorar o nosso ambiente. Então, essa é a diferença da semana, dessa Semana do Meio Ambiente de 2004. Edgar, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no programa, trazendo essa conversa, nos proporcionando essa conversa, sobretudo, muito educativa. Eu é que agradeço essa oportunidade que vocês estão dando aqui da TV Aldeia. Eu quero parabenizar também a TV Aldeia, eu estou vibrando muito com a ideia da aldeia e a concretude da aldeia, né? A aldeia está acontecendo. Parabenizar vocês e a oportunidade que vocês estão dando da gente vir aqui conversar um pouco sobre essas questões ambientais, que são amplas, né? Às vezes a gente tenta fazer uma síntese, mas não dá para tratar o assunto completamente. Mas a oportunidade é boa e a gente está aqui tentando levar essa discussão sobre a questão ambiental no nosso estado. Agradecendo a sua audiência, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Boa noite.